está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Nós vamos conversar hoje sobre construindo a paz. Não estaremos falando em combater a violência, porque uma coisa não convive com a outra. Ou nós construímos a paz, ou nós combatemos a violência. E nós vamos ver que isso não significa a mesma coisa. São coisas profundamente diferentes. Mas antes de cogitarmos o tema propriamente dito, eu sempre começo essa palestra realizando uma pesquisa de opinião pública. Há bastante usual, na época que nós vivemos, sempre consultarmos para sabermos as tendências. E a pergunta que eu vou realizar nessa pesquisa que eu vou oferecer a vocês, a pergunta é: quem de vocês deseja a paz? Todo aquele que desejar a paz vai levantar a sua mão. Eu disse para levantar uma das mãos. Não era necessário levantar as duas. Porém, toda vez que nós fazemos essa indagação, a conclusão é sempre a mesma. Todos nós queremos a paz. E se desdobrássemos essa pesquisa saindo pela rua, perguntando às pessoas, pelo bairro, na cidade, no nosso país, no planeta todo, quem sabe perguntando para 6 bilhões e tantos milhões que habitam nesse planeta, a resposta seria a mesma. Se estendêssemos essa pergunta àqueles que se encontram no plano espiritual, certamente também diriam. Então nós estaríamos aí diante dos 20 milhões, mais ou menos, de pessoas que almejam a paz. Mas notem que coisa estranha, que todos indistintamente desejam a paz. Por que nós não temos? Ora, se algo que todos nós queremos, certamente deveríamos ter isso realizado de uma forma plena. Entretanto, não é exatamente isso que acontece. E vamos ver como é que nós podemos resolver esta questão. E para darmos o primeiro passo na resposta a essa questão, é sempre me valo de um exemplo que eu vou buscar numa horta. Se nós chegarmos lá na horta e fizermos perguntas da pessoa que tem a responsabilidade de cuidar aqui da plantação, e perguntarmos diante de um canteiro, quem sabe, de cenoura, e perguntarmos a ele como é que se consegue cenouras. Ele vai dizer que cenouras se consegue plantando cenouras. E se formos um pouco além, diante de um canteiro de beterraba, fizermos a mesma pergunta, o que será que ele vai responder? A mesma coisa. É necessário semear beterraba para que nós tenhamos essa função de colher. E se perguntarmos a ele, mas e se não semearmos e chegarmos à beira de um desses canteiros, é possível colher cenoura, colher beterraba? Ele diz, na minha horta isso nunca aconteceu. Aqui sempre é necessário que se faça, em primeiro lugar, a semeadura para depois então termos a colheita. O que é que nós queremos? A paz. O que é necessário para nós colhermos a paz? Então, semear. Que coisa fantástica. De que maneira nós podemos semear? Quais são as formas que nós temos para semear? Nós temos 3 maneiras em que nós podemos semear. Uma delas é pelos nossos atos, por aquilo que nós fazemos, pela nossa intervenção no meio que nós vivemos. A segunda forma de semear é por aquilo que nós falamos, as nossas palavras. E uma terceira forma de semearmos é por aquilo que nós pensamos. Então, os atos, as palavras, os pensamentos são as 3 formas que nós dispomos para semearmos. Se estamos faltando a paz, é claro que nós estamos diante da seguinte colocação: se está me faltando cenoura, o que é que está sendo necessário que eu providencie? Eu preciso semear cenoura, senão eu continuarei não tendo. Se porventura eu estou desejando a paz, normalmente nós partimos na busca da paz para nós. Nós queremos a paz que o outro nos dê a paz. E normalmente, quando nós nos empenhamos nessa direção,
sempre o que percebemos é uma proposta de lutar contra a violência e não exatamente de semear a paz. E é uma coisa muito estranha, até nas ocasiões em que procuramos, com todo o nosso interesse, com toda a nossa boa vontade, realizar eventos em favor da paz, nós sempre vamos encontrar algum ingrediente, se não a totalidade, voltada para a própria violência. Eu posso pegar aqui, a título de exemplo, algo que simboliza isso que eu estou dizendo. É normal, em muitas das comemorações em favor da paz, reunir as pessoas nas praças, nas ruas, caminhar em passeata, e ao final do evento, o que se faz? Solta-se pompas brancas como símbolo da paz. Eu estou muito preocupado, eu estou aguardando a próxima vez em que uma dessas comemorações, em que um evento dessa natureza venha a ser realizado, ele terá um propósito definido. Eu vou entrevistar as pombas. E o que será que eu vou perguntar para as pombas? Eu vou perguntar, pombinha, queira me esclarecer, aonde é que você foi sequestrada? Que provavelmente ela não é daquele pedaço. Ela foi trazida de algum lugar onde deve ter deixado a sua família, a sua fonte de alimentação, a sua casa. E nós levamos para a praça e soltamos como símbolo da paz. Me pergunto, não é a própria violência em ação? Se fosse como correio, pelo menos voltaria para cá. Mas não é como correio. Eles pegam as pombas que estão entre a cidade. Mas é possível nós examinarmos também isso em outras circunstâncias. Na iminência da guerra, o Iraque fez com que em muitas nações houvesse manifestações solicitando com que isso não acontecesse, declarando a paz importante. No Cairo, realizaram uma passeata em que pessoas abertas da religião predominante lá saíram à rua portando o seu livro sagrado, cada um com o seu livro sagrado embaixo do braço, no caso dele é o Corão, e foram para a manifestação. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas o fato é que a polícia não ficou muito feliz com o andamento da passeata e acabou intervindo. E o que fazem aqueles que passeavam, que andavam com o livro sagrado debaixo do braço? Tomam o livro sagrado e arremessam sobre a polícia. Como é uma tremenda manifestação em favor da paz? É claro, não? Que não é. Não faz muito tempo o nosso governador anunciou a necessidade de construir novas unidades para abrigar os jovens, os adolescentes que são cuidados pela PM. E para isso, então, elegeu algumas cidades onde ia fazer isso. E uma delas, em particular, próximo de Campinas, no nome é Hortolândia, os moradores ficaram indignados com a proposta do governador, não decidiu fazer essas coisas aqui em nossa cidade. E saíram novamente em passeada. Eu vi pela televisão, exportavam grandes bandeiras brancas e nessa bandeira estava escrito paz. Mas aí, prestando atenção no que as pessoas falavam, não havia nada de paz naquilo que falavam. As pessoas estavam raivosas, as pessoas estavam revoltadas e estavam, na verdade, se propondo a fazer algo em favor da paz. E quase sempre nós percebemos isso, inclusive na forma pela qual nos expressamos, às vezes até se referir à paz, mas nós dizemos que é necessário lutar pela paz. Percebe que o próprio termo lutar já traz uma dificuldade. Como lutar pela paz? Como é que se faz para lutar? E quando se fala, inclusive, em combater a violência, eu pergunto, o que se faz para combater a violência? Qual é o método? A verdade é que nós podemos inibir a violência através da repressão, sem dúvida nenhuma, isso é possível. Agora, a repressão elimina a violência que está dentro da atitude das pessoas? Certamente não, porque uma vez cessada a repressão, volta-se novamente ao ponto inicial em que se encontrava. Então, essa história de lutar contra a violência é algo complicado. Mas voltemos à origem da colocação em que, usando o exemplo da horta,
chegamos à conclusão da necessidade de nós semearmos a paz. E, dentro disso, deixarmos definitivamente de ter como objetivo de cobrar a paz dos outros. Porque não vai ser através da cobrança da paz, porque quando nós assumimos essa atitude, nós sempre nos colocamos o seguinte: eu não faço parte daqueles que praticam a violência. Eu estou querendo que as pessoas me ofereçam a paz. Então nós queremos que alguém nos dê a paz. Agora, é possível que alguém venha dar a paz a cada um de nós? Se, na verdade, tudo aquilo que nós alcançamos em nossa vida, tanto de bom quanto daquilo que pode nos constranger, sempre tem como origem aquilo que nós semeamos, a solução está exatamente em semearmos a tal da paz. Semearmos aquilo que nós estamos querendo. Mas, como disse, são três as formas que nós temos para semear: as ações, as palavras e os nossos pensamentos. Vamos examinar rapidamente para ver que tipo de semeadura andamos fazendo. E nesse momento não está se produzindo nenhuma exclusão, eu estou incluindo também. A pergunta é: como é que nós estamos semeando? O que é que nós estamos semeando? No tocante às nossas ações, tudo aquilo que nós realizamos de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma equilibrada. Eu fico imaginando nós atrás do volante do carro, andando pelo trânsito aí. Nós fazemos isso em paz? No trabalho, quando nós atendemos as pessoas, fazemos isso em paz? Quando alguma coisa não vai bem conosco, nós revidamos, não revidamos, como é que nós fazemos? Então, no tocante àquilo que nós fazemos, nós vamos verificar que, em boa parte das ocasiões em que nós estamos agindo, há muito de violência. Sabem vocês qual é o percentual de casas, de lares, aonde se dá agressão física, aonde algum dos seus componentes acabam sendo lesionados fisicamente? Vocês têm ideia de qual percentual das casas em que isso acontece? 30%. Isso, agressões físicas. Agora, se nós somarmos, além das agressões físicas, as agressões verbais, se nós somarmos ainda as vibrações negativas de um para com o outro dentro do lar, qual será o percentual das casas aonde? Eu não sei qual é a porcentagem, mas eu tenho a impressão que não adianta nós fazer uma pesquisa, porque nós vamos chegar à conclusão que é um número fantasticamente elevado. E, portanto, nós achamos que nós passamos, de certa forma, sem percebermos, porque estamos tão acostumados a fazer muitas dessas coisas, que as coisas simplesmente passam e nós achamos que ali não está acontecendo nada. E no tocante às palavras, as nossas palavras são equilibradas, são palavras construtivas, são palavras que procuram fortalecer as condições das pessoas, porque as palavras nós já não damos muita importância, nós achamos que as palavras se vão, mas na verdade elas produzem resultados fantásticos. E muitas das nossas desavenças começam por aí, pelas palavras. Mas há uma terceira coisa que é a questão do pensamento. Sabe que o pensamento produz resultado? É curioso, porque quando nós comparecemos às casas espíritas, nós atendemos democrata ao convite para fazermos preces, para fazermos vibrações em favor das pessoas. E o que é a prece, o que é a vibração? É os nossos pensamentos sendo utilizados como direcionador das nossas energias, um caminho pelo qual as nossas energias correm na direção daqueles que nós queremos beneficiar. Assim nós fazemos isso, é porque reconhecemos que o pensamento é algo importante, é algo que realiza efetivamente resultados. Porém, quando os nossos pensamentos não estão equilibrados, certamente eles também produzem resultados. E aí, vale perguntarmos como é que vai a nossa semeadura. Nós podemos tomar alguns exemplos de nossa vida para ver como é que nós andamos semeando, que tipo de semeadura estamos fazendo. Vamos nos imaginar agora entrando numa loja. Entramos na loja e observamos que ali ao lado está o vendedor, o atendente. Mas ele vem
tomou conhecimento da nossa entrada. Ele está aqui escrevendo ali, lá. Eu estou notando que ele está preenchendo o boleto da Mega Sena. Está acumulado já. Agora para quarta-feira, amanhã para hoje. Hoje não é problema. Mas ele está preenchendo lá a Mega Sena. Então, agora, a situação começa, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para ele e dentro de nós pensamos que esse irmão seja bem sucedido. Ele acerta dezenas. Ele ganha exatamente esse prêmio que está acumulado. É isso que nós fazemos. Se houver um balcão ali, provavelmente nós vamos lá, a mão do balcão e vamos lá. Ô meu, você não está sabendo se você ganha para as pessoas que entram aqui? Mas aí, eu fico imaginando que nós temos duas alternativas para abordar aquele que nos está nos atendendo. Uma delas é sermos agressivos, nós exigimos do nosso cliente, você está aí para nos atender, ele não faz o menor sentido, não dá atenção, assim por diante. A outra, eu posso até me aproximar dele e fazer um comentário. Você está preenchendo o seu boleto de Mega Sena? Olha, que tal você caprichar, porque está comprando o que talvez você vai ganhar aí? Eu gostaria, imensamente, que você ganhasse. Qual das duas situações eu seria melhor atendido, né? A segunda, não. Por que nós não fazemos isso sempre? E isso fica bem claro o que é que nós colhemos quando nós recebemos uma coisa ou outra. Na primeira, em que de uma forma nervosa, batemos a mão do balcão, exigimos, nós estamos recebendo a ironia. Não, que tipo de resposta nós vamos obter? Mesmo que ele se contenha, mesmo que ele tenha um treinamento dentro da empresa dele, no sentido de se conter, mas ele vai vir fervendo no problema. Por isso, ele está vibrando contrariamente a nós. E basta a vibração contrária para já criar um ambiente totalmente desequilibrado. E assim, então, nós temos perfeitamente claro. E aí eu sempre lembro de um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que certamente merece toda a nossa admiração. Ele costumava dizer o seguinte: faça o bem, sinto-me bem. Faça o mal, sinto-me mal. Veja só que receita simples, direta, para nos orientar naquilo que nós devemos fazer. Já experimentaram fazer o seguinte: uma vez eu estava na fila de um banco. A fila estava tanto quanto grande, bem antes dessa história dos 15 minutos. Não sei se está valendo, dos 15 minutos. E as pessoas manifestaram o seu desagrado e despejavam o seu desagrado sobre o caixa que estava ali. Na verdade, o caixa nada tinha a ver com aquilo. Ele estava, inclusive, se esforçando, se desdobrando para fazer o melhor que ele pudesse fazer. Aí chega a minha vez e eu falo a ele o seguinte: puxa vida, apesar de toda a pressão que nós exercemos em cima de você, você está atendendo as pessoas equivocadamente, está trabalhando de uma forma adequada, você está fazendo um bom trabalho. Ele olhou para mim, adivinha o que ele fez? Sorriu. Adivinha qual foi o atendimento que ele ofereceu a mim? Ele só não ofereceu o café porque não tinha, porque senão ofereceria. Você já experimentaram, ao passar por um caixa no supermercado, normalmente o caixa tem um crachá, está lá o nome, bom dia, sou fulano, fala pelo nome. Já perceberam o milagre do que acontece? Aí outro dia, eu saí de um desses caixas numa padaria, havia lá uma pessoa que estava ali, grávida. Aí eu perguntei a ela: é menino ou menino? Ela já acendeu, menino. E qual é o nome? Aí o nome é Kaique. Muito bem, agora toda vez que eu passo por lá, pergunto: como é que vai o Kaique? Adivinha qual é o atendimento que eu recebo aí? Então perceba, fica muito claro que quando eu faço a semeadura correta, eu tenho a colheita correta. Nós vamos examinar uma outra coisa. Agora nós estamos diante da plateia de televisão. E aparece ali na televisão, se dando o pronunciamento, quem nós vamos colocar lá? Severino Cavalcante, Paulo Maluf, quem nós vamos colocar lá? Danúbio, Lula, quem nós vamos colocar lá? Quando pessoas aparecem na televisão
e que por qualquer razão não está nos agradando, eu pergunto, qual é o tipo de vibração que nós emitimos na direção dessas pessoas? E o que é que nós queremos receber de retorno? Então, vejam que estas situações são excelentes oportunidades para nós começarmos a treinar, mudar o tipo de semeadura que nós fazemos. Mas não, peraí, como é que eu posso ter uma atitude diferente com essas pessoas ou com outras? E para isso, eu quero convocar as mães para me ajudarem. As mães diante dos seus filhos, quando o filho faz coisa errada, as mães aprovam as coisas erradas que os filhos fazem? Não aprovam. Agora, as mães vibram contra os seus filhos porque eles fazem coisas erradas? O que as mães vibram contra os filhos, né? Me pergunto, as mães estão erradas. O filho, um cafajeste, faz um monte de coisa errada, ela vibra amor em favor do filho? Ela está errada? Não, está certa. Quando o Mestre Jesus, na sua passagem entre nós, ele diz para amar o próximo, e ele fez um processo de inclusão. Enquanto Moisés reservava esse tipo de atenção para a família e para o resto, que não agradava, olha, para o resto, uma cacetada, né? Aí Jesus chega e diz, não, isso não funciona, não é só a família, nós precisamos estender o amor a todo, ao próximo. E, inclusive, apresentando o desafio, devemos amar até aqueles que são nossos inimigos, que são nossos adversários. Muito bem. Aí começa a haver uma dificuldade. Né? Como é que eu posso amar as pessoas que fazem coisas erradas? Quem sabe se fizermos uma distinção, vamos conseguir resolver esse impasse. Vamos entender que existe aquilo que as pessoas fazem e aquilo que as pessoas são. O amor que foi apresentado por Jesus diz respeito ao comportamento, como é que nós nos relacionamos com as pessoas. Então, independente de qualquer coisa, nós precisamos ser corteses, gentis, atenciosos. Ainda que o meu sentimento lá dentro não tenha essa característica ainda. E o que é que, de fato, nós devemos fazer em relação às coisas que as pessoas fazem? Aprovar ou desaprovar? Depende se as coisas forem boas, nós aprovamos. Se elas não forem boas, evidentemente não vamos aprovar. Por isso, não deve nos levar em absoluto a não vibrarmos favoravelmente à pessoa. Porque quando nós estamos vibrando para aquilo que as pessoas são, nós estamos nos voltando para os filhos de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança. Eu pergunto, Deus se equivocou e criou seres que não são merecedores do amor? Evidentemente não. E aqui nós podemos até nos valer das crianças que sempre oferecem exemplos fantásticos para o nosso raciocínio. Uma criança que está engatinhando, não anda, ou se tenta andar, cai, não sabe fazer isso. Ela é uma criança perigosa? Não, ela simplesmente ainda não adquiriu a habilidade para andar. Mas vai fazer isso. Isso vai servir, inclusive, para nós perguntarmos, a capacidade da criança andar, onde é que está aí? Está fora dela ou está nela? Não está nela. E através das tentativas sucessivas que ela faz, ela acaba tendo acesso à capacidade de andar e começa a andar. Muito bem. Então vamos perguntar o seguinte: semear a paz. Nós estamos conversando que realmente é necessário semear a paz para termos a paz? Aparentemente sim. Mas aí, interessante, ainda bem que não me colocaram em dificuldade. Alguém podia levantar e dizer, mas como é que nós vamos semear alguma coisa que nós não temos? Que nós estamos querendo paz. E agora, onde é que nós vamos buscar essa semeadura? Aonde é que está a capacidade da criança dar? Aonde será que estão todos os recursos que nós necessitamos na nossa vida? Não será que está fora de nós ou está em nós? Então, a tal da semente que nós precisamos semear, não é só da paz, existe outra, a semente da perseverança, da paciência, da criatividade. Todas essas sementes estão em nós.
Agora, a semente para frutificar é necessário que nós sememos. É necessário que nós coloquemos as sementes para fora. E de que maneira nós podemos começar a semear a paz? Da forma recomendada, em que vamos iniciar cuidando que o nosso comportamento tenha essa característica. Então, diante daquele vendedor que descuidadamente não nos atendeu, ou propositalmente não está nos atendendo, que comportamento eu vou adotar? Eu vou adotar um comportamento que represente uma semeadura de paz. Pode ser que lá dentro ainda eu tenha dificuldade, eu estou pensando que as coisas não funcionam direito, né? Não devia ser dessa maneira. O que acontece quando nós começamos a modelar o nosso comportamento em bases corretas? Será que começa a haver uma mudança também daquilo que vai dentro de nós? Vai. Isso é algo fantástico que nós temos que reconhecer na vida. Aquilo que nós fazemos tem a capacidade de modelar o nosso íntimo. Vamos imaginar um artista modelando a argila, colocando a beleza, colocando valores estéticos. Ele podia estar pintando, podia estar fazendo alguma outra coisa, podia estar compondo ou tocando um instrumento. Quando ele procura expressar-se de uma maneira bela, de uma forma harmoniosa, é claro que a sua obra tem essa característica, mas não é apenas a obra que tem essa característica. Na medida em que nós colocamos qualidade naquilo que nós fazemos, nós modelamos o nosso íntimo. Modelando o nosso íntimo, nós elevamos a nossa capacidade de qualidade, que vai fazer que, na próxima vez, o que fizermos será melhor ainda. E aí nós caminhamos naquilo que nós podemos chamar de um círculo virtuoso, não vicioso. Esse é virtuoso, em que eu faço melhor, fico melhor, ficando melhor, faço melhor. E vai acontecendo sucessivamente. Os psicólogos poderiam nos ajudar nesse ponto, trazendo-nos um conceito que eles chamam de praxis. O que é esse conceito? Aquilo que nós fazemos modela o nosso íntimo. Começando, portanto, por aquilo em que nós podemos fazer melhor, que é modelando o nosso comportamento, nós acabamos transformando também os nossos sentimentos, também as nossas emoções. Que é o caminho para que eu possa vencer a outra etapa, que é a semeadura dos meus pensamentos. Eu posso começar melhorando então as minhas ações. Então, atrás do volante, eu vou procurar fazer isso de uma forma tranquila. Eu vou procurar desenvolver uma capacidade para que eu faça isso da melhor forma possível. O que será da melhor forma possível? É aquele que atende à necessidade daquele que está junto conosco, que vai chegar tranquilamente ao final da viagem, não totalmente tranquilo, não? O que é conveniente? É quando aqueles que estão no mesmo espaço, andando na rua, não sejam agredidos pela nossa forma, não tenham o nosso requinte, mesmo quando eventualmente possam fazer alguma coisa em que costumeiramente nós acreditamos. Então nós podemos começar a mudar isso. Agora, e ao mesmo tempo podemos começar a cultivar a palavra, no sentido de usar a palavra também como uma semeadura de paz. Eu pergunto, a palavra usada para crítica é uma semeadura de paz? Mas aí as pessoas dizem, mas a crítica pode ser construtiva. Será? Existe crítica construtiva? Nós sempre dizemos, não, elas existem. Eu posso perguntar a vocês se gostam de receber crítica? Eu não gosto. Vocês gostam? Na verdade, nós não gostamos. Toda vez que há uma crítica, desperta em nós uma condição negativa. Existe um que pode fazer com que a crítica seja construtiva. Sabe quem é que pode fazer? É aquele que recebe a crítica, desde que ele saiba fazer isso, desde que ele tenha a ideia de que pode fazer isso. Mas aquele que critica não sabe se eu tenho essa capacidade. E certamente não é o que critica que dá a qualidade construtiva. Se eu recebo a crítica, trabalho com ela de uma forma adequada, sem dúvida nenhuma, eu posso pegar um limão que der e transformar numa limonada. Mas ele que tem o limão não tem a capacidade de fazer aquilo ser uma limonada. Portanto, a crítica sempre tem a possibilidade de despertar algo negativo na pessoa. Se de fato nós queremos ajudar a pessoa, em primeiro lugar, aguardemos com que a pessoa solicite que ela queira ser ajudada. Não queira ajudar aquele que não está pedindo a sua ajuda. Porque senão será
Quando é violência, eu quero forçar alguém a receber a minha ajuda. Isso não é uma semeadura de paz. Isso é uma semeadura de violência. Agora, quando eu vou ajudar, eu posso, na verdade, não dizer a coisa errada que está fazendo, mas explicitar a forma correta de fazer as coisas. Porque quando simplesmente eu explicito a coisa errada, será que eu estou habilitando a pessoa a fazer a coisa certa? Pode ser que eu nem saiba fazer a minha coisa certa. Simplesmente eu estou criticando a coisa errada e fica por aí. Porque ela disse que está errado, é para frente, não tem muito outro. Então veja em várias situações nós usamos as palavras que não representam efetivamente uma contribuição de paz, e sim uma contribuição no sentido de fazer com que as condições interiores da pessoa não sejam bem adequadas. Uma outra coisa, usar a palavra para fazer cobranças. Cobrar para que as pessoas façam ou que não façam determinadas coisas. Porque normalmente, veja bem, nós atribuímos ao outro aquilo que nós queremos, inclusive a paz que nós estamos procurando. Tanto é que nós cobramos a paz. Esse é o processo de cobrança. Mas além da paz, nós cobramos outras coisas. E toda vez que então, nós estamos no processo de cobrança, também as coisas estão complicadas. A semeadura não é adequada. Voltando ao ensinamento de Jesus, nós colhemos estritamente aquilo que nós semeamos. Então é bom nós verificarmos o seguinte: se a semeadura, por mais justificativa que nós estamos tendo, for de fato desarmoniosa, não podemos reclamar posteriormente que estejamos colhendo coisas desarmoniosas. É bom lembrar que Jesus, inclusive, comentou que uma simples descortesia é uma negação à recomendação de amar o próximo. E ali menciona-se, inclusive, um hábito que ele vestiu, em que falavam alguma coisa e depois cuspia ao lado. Tinha uma expressão para isso que era placa, né? Isso é uma descortesia. E Jesus exatamente estava dizendo isso, que a simples descortesia já é uma negação ao amor ao próximo. Eu diria que uma simples descortesia é uma semeadura da desarmonia. E quando nós falamos em semeadura, normalmente no caso da violência nós estamos imaginando que aquilo que alimenta a violência seriam grandes baldes de gasolina que nós jogaríamos sobre a fogueira. E desconsideramos os cavaquinhos que nós vamos jogando aqui e ali de uma forma constante. Toda e qualquer semeadura negativa é uma forma de nós alimentarmos o processo da violência, sem nenhum medo de errar. Daí então, nós precisamos efetivamente nos exercitar na capacidade de fazer uma boa semeadura. Esse ponto eu poderia perguntar também o seguinte: se nos transformarmos em eméritos semeadores da paz e vivemos num ambiente onde há violência, onde pode haver muita violência, nós estaremos sendo afetados por essa violência? Nós só colhemos o quê? E se eu só semeio paz, como é que eu poderei colher violência? Ninguém. Colher violência. Isso é para pensarmos em que normalmente nós achamos que para que nós tenhamos paz, é necessário nós pacificarmos todos aqueles que estão à nossa volta. Quando para termos paz, basta exclusivamente com que nós semeamos a paz e não tem outro caminho. Se nós vamos querer alcançar a paz no momento em que todos à nossa volta não realizarem nenhum ato de violência, nós não vamos conseguir. E, portanto, é muito importante que nós consideremos a paz que nós queremos. A semente dela está em nós. Na medida em que nós semearmos a semente da paz, a nossa vida será uma vida de paz, independente do que os outros estejam fazendo. Porque se porventura eu for um emérito semeador da paz e for objeto de uma violência, isso seria uma tremenda injustiça. Eu estaria recebendo algo que eu não tivesse semeado. Porque quando nós falamos a respeito de colher exterior,
Normalmente nós aceitamos essa colocação de fato, nós colhemos aquilo que nós tememos. Porém, abrimos ainda uma possibilidade para colher além daquilo que nós tememos, para eventualmente colhermos coisas que não tenhamos semeado. Isso não é possível. Isso não estaria de conformidade com a justiça de Deus. A lei de Deus estabelece que cada um de nós somente pode ser responsável de colher aquilo que semeia. Do caso contrário, se eu estivesse colhendo aquilo que eu não tivesse semeado, podia ser duas coisas que me beneficiam, então eu estaria diante da sorte, ou estaria sendo atingido por algo que estaria me prejudicando, então eu estaria diante do azar. Na criação de Deus não há espaço para sorte e azar. Existe somente uma lei que funciona. O que eu faço coloca resultados e que volta para mim com idêntica qualidade daquilo que eu semei. Boas sementes geram boas colheitas. Más sementes geram má colheita. E longe de querermos atribuir isso, um propósito de castigo. Não há castigo na criação de Deus. O que existe é apenas oportunidade para que nós nos eduquemos, para que nós nos capacitemos a fazer o correto, porque o correto é o que nos leva à conquista da felicidade. Esse é o propósito. E não de punir. Nós ainda cultivamos uma ideia muito superada, em que as coisas que nos atingem vêm com o propósito de punir. Não vem com o propósito de dizer, aquilo que você fez deu esse resultado. Você quer esse resultado? Continue fazendo a mesma coisa. Você não quer? Mude. Faça outra coisa. E com isso nós vamos efetivamente modificando a qualidade de nossa vida. Assim, é conveniente que nós sabemos o seguinte: ainda que o mundo esteja convulsionado, ainda que o mundo ainda seja palco de muita violência, eu não preciso aguardar que o mundo todo seja pacificado para que eu tenha paz. Basta que eu oriente a minha ação, as minhas palavras, os meus pensamentos na semeadura da paz, e eu terei. Mas aí alguém pode imaginar o seguinte: Jesus, o que foi que ele semeou para ser colocado na cruz? O fato de ter acontecido aquilo com ele não decorreu da semeadura que ele tinha feito. Ele não semeou? É o seguinte: eu sei que tem um grupo de pessoas em que, se eu entrar no meio desse grupo de pessoas para fazer certas coisas, eu estou correndo risco. Entretanto, eu quero cuidar para fazer um trabalho independente do risco que isso possa representar. E bom, e acaba acontecendo alguma coisa que possa até me ferir. Quem é responsável por isso? Quem é que propôs a fazer isso? Eu. Então, mesmo no caso de Jesus, é evidente que a semeadura foi o seguinte: ele sabia o que ele esperava quando chegasse diante de nós essas abelhinhas ainda, muito pródigas de dar pé no lado. Ele sabia o que podia acontecer. Então, mesmo nesse caso, quando muitas vezes nós nos propomos a fazer alguma coisa, nós podemos estar nos expor de uma situação. Porém, a responsabilidade continua sendo nossa, e não dos outros. E mesmo nesse caso, não está valendo a lei de Deus. A lei de Deus continua sendo a mesma. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Acontece que no caso dele, a qualidade daquilo que ele recebeu, é evidente que a proposta dele não é fazer o mal, era pelo contrário fazer o bem, mas mesmo fazendo o bem, ele provocou uma reação e ele sabia que ia provocar essa reação. E, consequentemente, deu o que deu. Então isso faz nos pensar que certamente ele não deve ter pedido a Deus para afastar aquele cálice dele, porque ele sabia o que eu esperava. Porém, vamos caminhar. Eu apenas coloquei essa questão porque muitas vezes as pessoas podem dizer: puxa, mas existem pessoas que estão tão avançadas na sua condição espiritual e que muitas vezes acontecem coisas dessa natureza como aconteceu com Jesus. Então é para ficar bem claro como é que funciona essa lei de causa e efeito, a lei de ação e reversão. Nós colhemos aquilo que nós temos. E agora é evidente que no caso
a semeadura de Jesus, ela tem dupla forma de se ver. Não é a versão, mas outra, certamente, ele semeou semente de paz, semente de amor, que sem dúvida nenhuma, isso contribui ainda para o próprio processo de continuidade da relação de Jesus. Você sabe que Jesus continuou ainda a sua trajetória de contigo esse espírito muito mais evoluído que ele vai ter essa direção. É claro que ele já está a quilômetros e quilômetros, a milhões de quilômetros na nossa frente, mas ainda ele caminha na direção de progredir cada vez mais. Isso é muito claro que nós temos à nossa disposição a possibilidade de mudar completamente o quadro aonde nós nos apresentamos diante da questão da violência. Notem que nós não vamos ganhar absolutamente nada combatendo a violência. Não é possível. Toda vez que nós fizermos isso, ou nós vamos reprimir, ou nós vamos usar outras formas de violência para fazer isso também. Isso não resulta em nada. Agora, para fazermos a paz, é necessário que nós cedemos a paz. Isto não significa que a sociedade não necessite se organizar no sentido de impedir determinadas ações. Tá? Nós vamos pegar o exemplo de um policial. Ele pode estar diante de uma situação em que necessita imobilizar uma pessoa. E que, para imobilizar essa pessoa, pode até ser necessário que ele dê um tiro na pessoa. Que tipo de semeadura ele estará fazendo numa situação dessa? Aí nós vamos ter que consultar o que acontece dentro da pessoa quando faz esse tipo de coisa. E eu quero lembrar um exemplo fantástico de um samurai. O samurai fazia parte da segurança dos shoguns, que eram os mestres do Japão, eram os senhores feudais do Japão. Eram guerreiros treinados, tinham um treinamento fantástico, uma disciplina rígida. E um desses samurais, em uma determinada oportunidade, alguém matou o pai dele. E ele descobriu quem foi que fez isso. E ele foi em busca do assassino do seu pai, no sentido de tirar a vida dele também. E encontra a pessoa. E antes de começar a luta, o que faz o seu oponente? Dar uma tremenda cusparada. Ele sente um ódio imenso nesse momento. O que ele faz? Parte com a espada para cima do outro? Não. Ele para e diz que enquanto ele estivesse alimentado por ódio, ele não deveria fazer aquilo que ele se propunha fazer. Então, se nós voltarmos ao exemplo do policial, ele pode estar ali naquele momento, exercendo a sua atividade, aonde o exercício é de pura competência, daquilo para o qual ele foi treinado. Ele não necessita absolutamente ter qualquer sentimento de ódio, de frustração, qualquer coisa. Ele simplesmente deve ser um profissional competente. Se ele fizer isso, será uma boa semeadura, ainda que ele tenha que dar um tiro na pessoa. Agora, se ele fizer isso movido pelo ódio, claro que ele vai depender, talvez não vai fazer de uma forma adequada, pode ser que vai mobilizar, vai estar dando um tiro na perna. Agora, totalmente desequilibrado, quem sabe ele vai fazer isso de uma forma inconveniente. Mas, nesse caso, ele estará fazendo uma semeadura que vai reverter de alguma forma na vida dele de uma maneira inadequada. Eu percebo, mesmo quando nós somos colocados diante de situações em que precisamos agir, às vezes, para conter, para inibir, o que vai estabelecer a qualidade da nossa ação é o sentimento que nós estamos aplicando. E vejam, há um cenário muito próprio para nós observarmos isso, é como é que nós lidamos com os nossos filhos. Quando nós estamos procurando orientar os nossos filhos, o que acontece dentro de nós? Quando chega naquele momento em que resolve que vai dar uma surra no filho, finalmente vai chamar o filho, filho, vem aqui que o papai agora vai aplicar um corretivo em favor do seu futuro, que é extremamente necessário. É assim que vai. É exatamente no momento em que nós estamos no desequilíbrio, em que nós estamos com raiva, nós estamos frustrados, nós estamos efetivamente com alguns sentimentos que não é adequado, vamos lá e batemos.
Qual é a semeadura que nós fizemos? Então percebam, nós estamos muito longe ainda de perceber a expressão daquilo que nós andamos semeando. As coisas estão tão arraigadas na nossa forma de agir, na nossa forma de ser, que nós achamos que aquilo é o certo, não existe outra alternativa de fazer isso. Isso, inclusive, pode começar a fazer com que nós tenhamos o seguinte cuidado. O momento de orientar os nossos filhos, de sugerir coisas, é o momento onde temos que estar totalmente equilibrados. Se nós não estamos, não é esse o momento. Mas não, normalmente nós viramos o caminhão de melancia e ali mesmo na beira. E a coisa não funciona. E nós, no trabalho, no relacionamento com os nossos colegas, no relacionamento com os nossos subordinados, quando alguém faz uma coisa errada, não pode esperar ele ficar, ter um equilíbrio. Ele esteja ali na frente das pessoas, aprendendo a semeadura na direção que eu lhe na paz. E não, as condições se desdobram em muitas e muitas possibilidades. Bom, eu estou querendo dizer com isso o quê? Eu estou querendo dizer que nós temos uma possibilidade fantástica de mudar tudo isso. Para mudar isso, nós temos que escolher um caminho adequado, que é reformularmos a nossa semeadura. Eu não estou dizendo reformular a semeadura de vocês, não. É a nossa. Porque certamente nós estamos muito longe ainda de perceber isso. E não há porquê nós ficarmos martirizando por causa disso. Porque o que importa é se nós estamos indo na direção correta. E Allan Kardec, inclusive, fez questão de frisar o seguinte: o espírita nunca é reconhecido pelo fato de ser santo. Onde é que você reconhece o espírita? Reconhece o espírita pelo seu esforço de transformação, pelo seu empenho em ir na direção de fazer as coisas corretas. E assim nós estamos diante de duas perspectivas quando nós queremos realizar a nossa transformação. Uma delas, eu posso imaginar o seguinte: eu estou andando naquela direção, mas onde eu quero chegar está desse lado aqui. Quanto tempo eu preciso para mudar de direção? Qual é o tempo que eu necessito? Nenhum, né? Basta me virar, não. Agora, quanto tempo eu necessito para chegar no ponto que eu quero chegar? Exatamente. Isso vai exigir algum tempo. Então, essa é a dimensão da transformação. A primeira pergunta é se nós estamos indo na direção correta. E para ir na direção correta, é uma transformação rápida. É necessário reconhecer a direção correta. E depois, gradativamente, nós vamos exercitando a capacidade para caminharmos, agora sim, na direção correta. Então, a direção correta em relação a essa questão de paz, a violência, não é combater a violência. Combater a violência é ir para lá quando eu quero ir para cá. É, de fato, construir a paz. E construir a paz se faz com sementes de paz. Não se faz com repressão, não se faz com nenhum ato que possa estar representando qualquer condição de desequilíbrio que o carrega dentro de mim. Se faz estabilizando os meus pensamentos, os meus sentimentos, dentro daquilo que nós aprendemos no ensinamento de Jesus, que é amar o próximo, fazendo com que as minhas palavras sejam instrumentos da semeadura nessa direção, e que também os meus atos tenham essa característica. E nós podemos exercitar isso constantemente. Voltando ao exemplo do carro, nós podemos dirigir de uma forma melhor. Quando nós estivermos fazendo coisas em casa, se não dá certo, não vamos começar a espancar as panelas, jogar as coisas. Isso não resolve, isso simplesmente faz com que nós exercitemos exatamente a semeadura inadequada. Ou então, quando nós fazemos uma coisa errada no computador, nós damos um tapa no teclado como se isso resolvesse alguma coisa. Então vejam em atos e que se nós pararmos perguntando o que você está conseguindo com isso? Você está disciplinando o computador, está disciplinando a panela, está disciplinando a porta que bateu. Como é que funciona esse negócio? Agora, quando nós nos entregamos a essas práticas da obra, nós estamos semeando.
só que não é fácil, você observando, e de alguma forma isso, ainda que seja um gravetinho daqui, gravetinho lá, mas no final do dia, no final da semana, do mês, do ano, da vida, nós vamos estar diante de um tremendo lixão. E não de harmonia, e sim de desarmonia. A direção correta é semear a palavra. Começamos a fazer isso. E para isso é necessário que nós examinemos sem a necessidade de ficarmos bravos, preocupados conosco. Quando fazemos alguma coisa, perguntar, eu seria em base nesse caso, o que foi que eu fiz? Quando eu pararmos, eu vou perguntar, devo perguntar também, uma semeadura de paz, e no caso do pensamento, o que é que eu estou lembrando para as pessoas? Quando surge na televisão, quando alguém faz um comentário a respeito de outra pessoa, isso é uma coisa que nós tomamos muito cuidado. Inclusive, segunda-feira eu estava falando sobre isso, a respeito de pontos políticas. Eu posso chegar aqui, por exemplo, e começar a falar de uma pessoa de uma forma desfavorável à pessoa. Eu vou criar uma ponte de vibração negativa de todos para com essa pessoa. Então, só tomar muito cuidado. Quais são as pontes que nós andamos lançando por aí? E nessa altura, eu não sei se as pontas vão estar mais felizes e talvez nós não venhamos a soltá-las. De outro lado, eu não posso terminar essa palestra desejando que vocês tenham paz. Eu não posso dar paz para vocês. Porque esta é uma conquista que depende exclusivamente de cada um. E assim, eu diria que quando nós buscamos a ajuda do plano superior em Jesus, nós vamos pedir, não é para que Ele nos dê paz, Ele não pode dar a paz a nós. Porque a paz depende de nós. O que nós podemos pedir é para que nós nos conscientizemos de uma forma definitiva que somos os construtores daquilo que nós queremos. E uma das coisas que nós queremos ardentemente é a paz. E nós podemos pedir a Ele para que reconheçamos que há em nós, naquilo que representa a nossa essência divina. A nossa essência divina é aquilo que saiu da mão de Deus do lado da nossa criação. Ali estão todos os recursos que nós necessitamos. Nenhum nos falta. Então é isso que nós temos que pedir. É, estando mergulhados da água cristalina, quando nós pedimos, nós queremos reconhecer apenas o seguinte: para matar a sede precisamos abrir a boca. Quando não abrimos, a água vai correr e não vamos beneficiar dela. Enquanto nós não nos abrimos para esta visão da construção da paz, e essa semeadura da paz, certamente nós não a teremos. Entretanto, seguramente vai chegar um dia que todos nós terá dentro de si não só a semente, mas o resultado da semeadura. Nós viveremos serenamente, em paz, tranquilamente, e aí vai chegar o momento de podermos nos candidatar a novos estágios e encarnações muito mais favoráveis que aquelas que nós temos. Portanto, eu desejo que todos vocês realizem a paz que vocês irão construir. Construam a paz. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo.